primeiro ponto aqui, amados, tá? Nesse texto, que nos serve aqui como palavra de instrução, não somente para Timóteo, mas serve como palavra de instrução para mim e para você. No verso de número 1 ele fala assim, ó: tu, pois, filho meu, fortifica-te, ele diz assim, ó, na graça que está em Cristo Jesus. Olha só, queridos, essa é a primeira de uma série de exortações que Paulo faz nessa segunda carta. Porém, a instrução recebida por Timóteo aqui não é apenas para ele guardar o ensinamento para si, como ele fala no versículo de número 2. Observa bem, ele já havia ensinado a Timóteo, exortado a ele a guardar o bom depósito, mediante o Espírito Santo, a guardar essa palavra. O principal objetivo dele aqui é transmitir a mesma mensagem que ele recebeu, o evangelho que Paulo diz assim, o meu evangelho, a transmitir essa mesma palavra a outras pessoas. Esse é o meu objetivo, esse é o teu objetivo. Se você não meditar nesta palavra para instruir outras pessoas através dela, como você muitas vezes diz que é ser um pregador, né, pastor? Um evangelista. Como você vai visitar uma família para falar do amor de Jesus? Mas olha só o que nós entendemos aqui. Ele inicia assim, ó: tu, pois. É assim que ele inicia. Paulo aqui ele faz alusão ao bom testemunho que Timóteo deveria seguir em relação a isso. Que testemunho seria esse, pastor? Capítulo 1 fala. Ele deveria seguir o mesmo testemunho que a sua mãe Eunice, o mesmo testemunho que a sua avó Lloyd, o mesmo testemunho de Onesíforo, que não desertou, que não abandonou o apóstolo Paulo. Seguiu o mesmo testemunho do apóstolo Paulo e o testemunho do próprio Jesus ressuscitado. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, observa bem aqui, ó. Esse testemunho que Timóteo recebe é para tanto ele quanto eu e você não falharmos de forma alguma em nenhuma das nossas execuções dentro da igreja. Se nós não tivermos um testemunho de um cristão fiel, de um cristão genuíno, verdadeiro, como as pessoas lá fora vão acreditar no evangelho que você prega? Se você aqui em cima não é a mesma pessoa lá fora, se você aqui em cima não é a mesma pessoa que você professa quando você está por aí. E é esse testemunho que nós devemos seguir. Timóteo não poderia de forma alguma seguir o exemplo de duas pessoas que o apóstolo Paulo ele faz questão de frisar aqui. Capítulo 1, versículo de número 15, ele vai dizer assim, olha só, olha o que ele diz: estais cientes que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Essas pessoas se voltaram contra Paulo e o abandonaram. O que ele está falando aqui? Que nós devemos seguir, sabe? Nós devemos seguir o mesmo testemunho de pessoas que há muito tempo você conhece e que até hoje persevera. Eu acho que você conhece, porque eu conheço. Anteriormente, agora há pouco tempo, morreu um rapaz da Assembleia de Deus, que desde a minha infância, pastor, ali na terra firme, ele passava na frente da minha casa, toda semana, todos os dias de culto para a igreja, para tocar o teclado dele lá, né? O irmão ele foi executado agora recentemente,
Uma chacina, diria assim, particularmente, não foi? Dentro do próprio carro, na mala do carro. Inclusive eu vi no Facebook alguns irmãos ali na Terra Firme, eu estou num grupo de lá, citando acerca do assunto, e como homenagem queriam colocar o nome de uma rua lá com o nome dele, né? Então foi um irmão que sempre observei, sempre deu exemplo, inclusive chegou a tocar lá na sede. O pastor estava comigo, não estava, pastor, lá? No dia que ele tocou. Então são pessoas que você vê desde a infância seguir o caminho da verdade, irmão, sem se desviar deles. E Paulo cita o exemplo de pessoas aqui que perseveraram na fé, que não abandonaram, pessoas íntegras e idôneas, como ele chama aqui. E ele nos dá o ensinamento de pessoas que se desviaram da fé, pessoas que abandonaram o caminho da salvação, pessoas que se perderam no meio do caminho. Gente, nós vamos estar sempre traçando, sabe, estaremos sempre passando por lugares onde nós vamos ver pessoas que se firmam e pessoas que se afastam. E muitas vezes pessoas que estão muito tempo dentro da igreja, mas ainda não se firmaram na verdade, não se firmaram na palavra, não se decidiram ainda o que eles querem, ainda continuam em cima do muro, ainda não tomaram uma decisão genuína, uma decisão verdadeira de servir a Cristo. É aquela pessoa religiosa que só vem para a igreja nos finais de semana com a intenção ali, entre aspas, de ser abençoado por Deus. Está entendendo? Vai ali receber a oração do livramento, pastor, né? É assim que eles falam por aí. E não tem compromisso com Deus. Mas observa bem aqui, ó. Paulo trata Timóteo, não trata Timóteo de qualquer forma aqui, ó, mas ele trata Timóteo como um filho. Você está entendendo? Sabe aquele pastor que abraça a ovelha e trata como um filho? O pastor Edivaldo é assim. Uma benção, meu pastor. Estou puxando sardinha não, porque ele é assim mesmo, né? Eu conheci pessoas assim, mas tem pessoas que estão ali na frente de um trabalho, mas não tem um chamado pastoral, irmãos, para aconselhar, para discipular, para ensinar, para exortar, para guardar uma confissão com ele. Não é verdade? É muito chato você chegar com o pastor, você abrir o seu coração para ele, falar o que está acontecendo com você. Quando passa um dia, 2 dias, até mesmo logo depois, caiu na boca do mundo a sua conversa, o seu diálogo. Queridos, a pessoa abriu o coração, já foi difícil para ela. Imagina a cara da pessoa quando descobre: poxa, eu abri meu coração para ti, eu conversei contigo, eu expus para ti, agora toda a igreja está sabendo acerca do que está acontecendo comigo. Essa pessoa chega a nem pisar mais na porta da igreja. Por isso que Paulo não está escolhendo aqui qualquer pessoa. Ele está aqui instruindo um verdadeiro discípulo, que daqui a mais tarde vai instruir a instruir outros também. Mas observa, ele tem que instruir homens idôneos, ele vai dizer lá na frente. Olha só, filho meu, ele fala, é a estima que o apóstolo Paulo tem com ele acerca do grande amor que ele tem por aquela pessoa, é a confiança, sabe, que ele expressa a Timóteo. E ele diz para ele a si mesmo: fortifica-te na graça. Olha só, tu não entendeu? Ele fala assim: fortifica-te na graça. Olha como essa palavra é forte, ela vem do grego endumano. Olha só, endunamo significa fortificar, revigorar, dar energia, adquirir forças, ser forte, se tornar forte. Olha quantas traduções tem essa palavra, pastor. Ele fala:
fortifica-te na graça. Mas ele não está falando para tu ganhar forças em qualquer coisa, não. Ele está falando para você se fortalecer na graça. Mas que graça? Que está em Cristo Jesus. Muitas vezes nós buscamos nos fortalecer através do nosso próprio conhecimento, da nossa própria sabedoria, nos fortalecer acreditando em pessoas, acreditando em homens, acreditando em um partido político, mas esquecemos muitas vezes de nos fortalecer na graça que está em Cristo Jesus, porque Ele. E é isso que o apóstolo Paulo tenta instruir ele aqui, ó. Fortifica-te na graça. Paulo não fala outra coisa aqui a não ser de um fortalecimento sempre renovado. Olha só, se fortificar na graça, ele fala que é um fortalecimento onde você se renova dia após dia. É a questão da chama do altar permanecer sempre acesa, você entende? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Ele expressa aqui, ó, um fortalecimento diário. Ele está expressando aqui um fortalecimento diário em Cristo, uma busca incessante pelo Espírito Santo, pela presença de Deus. Pastor, que saudade daqueles encontros que nós tínhamos pela busca do Espírito Santo, pastor, pela busca de renovação da igreja, pela busca do Pentecoste, pelas manhãs, às 6 horas da manhã, logo cedo, amanhecendo o dia, você recebendo a presença de Deus. Eu nunca vi coisa melhor. Teve um tempo que eu passei 40 dias orando às 6 horas da manhã. Eu nunca me senti melhor na minha vida. Recentemente eu fiz isso com os obreiros lá na igreja. Não tem coisa melhor. Aí ele fala: fortifica-te na graça. Essa renovação cotidiana, essa renovação diária que todo crente deve ter. Entenda uma coisa: o culto, ele não só começa aqui, termina aqui. Ele está falando que este culto, esse fortalecimento na graça, ele é cotidiano, ele vai assim, ó, começa aqui e não termina aqui, ele vai adiante, ele vai para a sua casa, vai para o seu trabalho, vai para a sua rua. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele vai dizer assim, ó, antes, olha só, segunda epístola, capítulo 3, verso 18, ele vai falar assim: antes, crescei aonde? Crescei na graça. Olha só. E o que mais? E no conhecimento do Senhor Jesus. Olha só o que ele fala. Quando ele fala antes, ele está falando assim que anterior a tudo que você aprendeu, ele está dizendo assim, ó. Por quê? Pedro está falando Pedro está pregando para um povo que está sofrendo perseguição a partir do ano 64 ali, mais ou menos, depois de Cristo. Uma geração perseguida. Mas ele chama essa geração de geração eleita, né? Propriedade exclusiva do Deus vivo. E ele está falando para eles, né, antes de qualquer coisa, se fortalecerem na graça, crescerem na graça, mas também no conhecimento, em aprender. Quando ele fala no conhecimento, é em aprender verdadeiramente quem é a pessoa de Jesus e aquilo que diz a sua palavra. Queridos, eu recebi alguns banners de pregadores, disso, daquilo, que vem de fora, que vem pregar na igreja, que não sei o que mais, sabe? Desculpe a palavra, mas eu estou de saco cheio de tudo isso já, irmãos. Falei hoje para o pastor Edivaldo na mensagem, não tenho vergonha de falar não. Sabe, os irmãos batem no peito, os pastores da igreja, os irmãos da igreja, sabe? Se reunindo na igreja, fazendo coleta, aí faz rifa, faz isso, faz aquilo. Sabe para que estão fazendo isso? Sabe para quê?
para pagar o pregador que está vindo de fora, que está cobrando 3 mil, 5 mil, 10 mil reais. Mas o irmão que mora na frente da igreja está passando necessidade. O irmão que está dentro da igreja não tem uma sandália para colocar no pé, não tem um sapato para ir ao culto, não tem uma calça, mas eles conseguem juntar dinheiro. Sabe para quê? Para estar pagando pregador para vir fazer culto. Aí o cara vai embora com toda a renda da igreja e o pastor. Aí vai de novo fazer campanha e campanha e mais campanha para levantar dinheiro para a igreja, porque não tem recurso para pagar a energia, não tem recurso para pagar o aluguel, não tem, porque tem que recolher cesta básica para ajudar. Agora vai ajudar os irmãos. É por isso que Paulo prega a Timóteo, diz para ele: olha, fortifica-te na graça. Ele fala assim mesmo, que está em Cristo Jesus, não é verdade? E o que de minha parte tu ouviu, ele fala assim: transmite a outros. Chega disso, gente. Sabe, chega disso. Movimento não vai te fazer mais crente, não. Isso é euforia. É euforia, pastor. É o culto eufórico. Culto à celebridade, à personalidade humana. Ah, porque o fulano que vem de fora vai quebrar tudo, quebrou tudo, abala tudo. Que isso? O cara quer ouvir o cara que vem de fora, mas não quer ter comunhão com Deus. Não quer ouvir a palavra. O cara não tem nem mensagem, não tem, sabe, nem estudo. O cara nem estuda a Bíblia. Ele vai ali porque ele começa, eu vou usar uma palavra aqui meia pentecostal, uma gíria. Ele começa a dar uns brados meio forte ali. Ele acha que aquilo é poder de Deus. Sabe o que Paulo fala sobre o poder de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse é o poder de Deus. Aquele homem estava 38 anos na beira de um tanque, coxo, pastor, doente, enfermo. Quando Jesus está na frente dele, ao invés de ele olhar para Jesus, ele olha para o tanque. Jesus está perguntando: o que é que tu queres que eu te faça? Mas o homem está olhando para o tanque, porque ele estava acostumado com o movimento das águas. Está pegando aí? Ele estava esperando alguém carregar ele para jogar dentro do tanque, porque um anjo descia ali e curava aquele que caía dentro da água. A igreja está muito preocupada com o movimento, esquecendo que Jesus desceu na casa para abençoar a vida daquele que tem comunhão com Deus. Que geração é essa? Que geração é essa que nós estamos vendo, sabe, crescer no meio de nós, irmãos? Uma geração sem Bíblia, uma geração que não tem compromisso com a palavra de Deus, em crescer na graça. Como ele diz: olha, fortaleça-te na graça. Pedro vai falar: antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento. Será que a palavra já não serve mais de exemplo, de instrução para mim e para você? Se o próprio Cristo está dizendo através dos seus apóstolos aqui, ó, vocês têm que crescer na graça e no conhecimento. Antes de qualquer coisa, vocês têm que se fortalecer na graça e no conhecimento. Mas a geração que nós estamos vendo agora é uma geração que procura holofote, que procura ser visto pelas pessoas, mas não ser visto por Deus, pastor. Quer estar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, quer aparecer para todo mundo. Mas há o único que ele deve aparecer e não aparece, que é para Jesus. Quer usar
o melhor terno, quer usar a melhor roupa, quer andar no melhor carro, quer bater selfie para mostrar que está sendo, entre aspas, abençoado por Deus. Porque para essa geração agora, ser honrado por Deus é ter um carro de luxo, é ter um terno de luxo, é ter uma casa de luxo. Isso é ser honrado por Deus. A minha Bíblia diz que ser honrado por Deus aqui o que é? É morrer pela causa do Evangelho, é morrer por Cristo Jesus, como muitos morreram. E Paulo fala assim, ó: por esta causa eu estou morrendo, Timóteo, mas eu sei em quem eu tenho acreditado. Será que essa geração, pastor, no meio de uma perseguição, não negaria o nome de Jesus? Será que esta geração, à beira de ser decapitado como Paulo aqui, permaneceria de pé, sem estar firme na palavra que é a rocha, que é Cristo? Aonde é que nós vamos parar, irmãos? Mas quando um pastor ele entra na igreja para exortar na palavra, para instruir através da Bíblia, o crente ele não quer ficar dentro da igreja. Ele acha que Jesus não está falando, ele acha que o irmão não tem unção, ele acha que o irmão ali não é aquele irmão do reteté, do replepé, do mistério, não. É porque o irmãozinho não traz revelação, não traz profecia, então ele não é um cara usado por Deus. Mas se o cara sapatear, bater o pé e dizer assim: eis que te digo, meu servo, pronto, ele chora, ele baixa o semblante, ele baixa a cabeça para ouvir. Mas quando a palavra de Deus ela vem ao encontro dele, ele se esquiva porque ele não quer receber. Que geração é essa que nós estamos vivendo? Aleluia! Apóstolo Paulo estando aprisionado em Roma, olha só, aprisionado, pastor, em Roma, ele vai escrever aos Filipenses. Presta atenção, no capítulo 4, do verso 11 ao 13, olha só o que ele vai dizer para eles. Ele fala assim: digo isto não por causa da pobreza, olha só o que ele vai dizer, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Ele vai dizer assim, ó: tanto sei estar humilhado, como também eu sei ser honrado. Ele diz, olha só o que é honra para ele aqui, ó: de tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, diz o apóstolo Paulo, tanto de fartura como de fome, assim em Cristo Jesus, queira o diabo e não queira o diabo. Irmãos, eu estou com um pai acometido de uma doença terrível, está internado no Office Loyola, particularmente desenganado, mas eu estou aqui. Sabe o que me fortalece? É saber que o meu pai está com Jesus, é saber que a vida dele está nas mãos do Senhor. Todos os dias eu dobrava o meu joelho e falava para Jesus assim mesmo: Senhor, não deixa o meu pai partir sem salvação. Liberta e salva o meu pai, porque ele já te serviu. Esses dias agora, minha mãe conversando comigo lá em casa, ela chegou comigo, ela falou: meu filho, eu estava na cozinha de casa, eu escutei aquela voz, veio, sussurrou no meu ouvido, mas não era coisa boa não, era coisa ruim. Ela foi e falou para o meu pai, o meu pai na cama, debilitado, doente: não, isso tem que sair daqui, porque essa casa é do Senhor Jesus. Ele falou assim: nessa casa quem manda é o Senhor. É nesses momentos que você tem que mostrar que você é crente. É nesses momentos que você tem que mostrar que você é fiel, que você serve a Deus. Nós temos que pregar a fé que nós professamos, mas nós temos que viver também a fé que nós professamos em Jesus Cristo.
Irmãos, nós temos que orar um pelos outros, irmãos. Ore por mim, ore pela minha vida, ore pela vida do meu pai, ore pela vida do pastor de vocês, ore pelos irmãos da igreja. A Bíblia diz que nós temos que orar um pelos outros. Será que nós estamos fazendo isso? Um comentarista chamado Champlin, em seu comentário na segunda epístola a Timóteo, ele vai dizer assim: trata-se de um fortalecimento, olha só, fortalecer-se no Senhor. Ele fala assim, que trata de um fortalecimento no homem interior. Ele diz assim, a fim de que o indivíduo seja qualificado para a luta externa. Como eu vou enfrentar uma luta externa se o meu interior não foi ainda renovado pela palavra de Deus, pastor Edivaldo? Esse interior dentro de você, ele precisa ser renovado. Quando olhamos para o versículo de número 2, nós entendemos aqui um chamado e entendemos uma missão que Timóteo deve seguir. Ele fala assim, e o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, ele fala assim, isso mesmo, olha só, transmite a homens fiéis e também idôneos para, olha só, para instruir a outros. A palavra transmitir aqui, ela vem do grego partiteme, significa aqui entregar a alguém, confiar a alguém. Olha só, entregar a alguém, transmitir. A palavra transmitir no grego, ela significa entregar a alguém, ou entregar algo a alguém, confiar algo a alguém, mas a quem? Né? Paulo fala a homens fiéis e também idôneos. Não é a qualquer pessoa que você deve transmitir, instruir para levar a mensagem de Deus. Sabia? Porque nem todo mundo vai receber da mesma forma que você recebe. Nem todo mundo vai ter o mesmo zelo que você tem. E Paulo está ensinando ele a transmitir essa mensagem, não a qualquer pessoa, mas a pessoas que tenham responsabilidade com o rei. Paulo está dizendo aqui, você não vai ungir qualquer pessoa, pastor. Você não vai levantar qualquer pessoa a evangelista na sua igreja, porque talvez esse não seja o chamado dela. Porque as pessoas que ele está dizendo aqui são pessoas que devem ser fiéis, pessoas idôneas, pessoas responsáveis, pessoas tementes a Deus. É isso que ele está dizendo. A intenção de Paulo a Timóteo aqui é preservar a mensagem apostólica aqui, em todo o seu poder, em toda a sua pureza. Queridos, nós entendemos aqui que a transmissão, olha só, apropriada, ela preservará a mensagem cristã por onde nós pregarmos. O que é a transmissão apropriada, pastor? É a transmissão com zelo, irmãos. É a transmissão não somente de palavras lançadas ao vento, mas palavras que foram regadas com lágrimas, irmão. Palavras que foram regadas com oração. Essa é a verdadeira instrução aqui. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 10, verso 14, vai dizer assim, e como ouvirão, se não há quem pregue? Tu está entendendo aqui, pastor? E como ouvirão, se não há quem pregue? Pregar o quê?
pregar a palavra, mas não pregar de qualquer forma. Palavra transmitida por homens fiéis, responsáveis, homens de caráter, homens de testemunho. Que menos nós temos hoje é testemunho de crente, pastor. É crente que compra e não paga. É crente envolvido, sabe, em picaretagem, desculpa a palavra. Crente covarde. Crente que engana o outro. Crente que vive envolvido em mentira, em pilantragem, perdão da palavra, em safadeza, para enganar os outros, para se fazer de escadinha para chegar onde quer, semeando contenda, semeando conversa que não existe para derrubar os outros. Como é que eu vou transmitir este evangelho para uma pessoa dessa que não tem compromisso? Como é que eu vou descer o óleo sobre a cabeça de uma pessoa dessa que não tem compromisso com a palavra da verdade, com a palavra de Deus? Porque é necessário que haja a transmissão da palavra para que haja salvação, irmãos. Nós fomos transformados para gerar frutos. Foi para isso que Jesus Cristo nos transformou, nos levantou para gerar frutos. Toda vara ligando nele que não, sabe, que não gera frutos, ele fala que ele lança fora, irmãos. Será que nós temos gerado esses frutos através do evangelho, pastor? Eu tenho me perguntado, eu tenho falado para Deus. Porque se eu me preparo, se eu me separo para preparar uma mensagem, se eu estou em oração, em comunhão com Deus, eu pergunto para Deus, perdão da palavra, eu cobro de Deus, eu falo: Senhor, cadê os frutos? Se verdadeiramente eu estou te servindo. Eu quero ver vidas transformadas, eu quero ver pessoas se derramando na tua presença, sendo alcançadas pelo poder da tua palavra. Você tem que pedir para Jesus Cristo gerar frutos através do teu ministério, através da tua vida. Que são homens fiéis, pastor, segundo a Bíblia. Homens fiéis são homens dignos de confiança. Homens fiéis são homens que inspiram confiança verdadeira, irmão. Homens fiéis são homens espiritualmente qualificados a ensinar a doutrina dos apóstolos, a doutrina apostólica, irmão, a palavra de Deus. Isso são homens fiéis, irmão. E o que são homens idôneos, pastor? São homens apropriados, escolhidos, homens adequados, qualificados, homens aptos, homens competentes. Ele fala: transmite a homens fiéis, olha só, e também idôneos, ou seja, qualificados, aptos, competentes, não inconsequentes. É isso que ele está dizendo aqui, irmãos. E é justamente esses homens que ele está dizendo que vão ser usados por Deus para transmitir a mensagem de Deus a outros que precisam ouvir, irmãos. Somente esses homens Deus vai usar. Pastor, mas o irmão passa uma revelação ali. Aí a irmã chegou comigo assim: pastor, ele é usado na revelação, na profecia. Eu falei: é, irmã, sim, mas está usando droga, né, irmã? Engraçado, né? Ele saiu daí e foi para a boca de fumo. Aí a mulher do pastor chegou comigo, olha só, chegou comigo e falou: pastor, ele foi orar. A mulher do pastor, não vou citar nome aqui não, chegou comigo e falou: pastor, ele foi orar na casa dos irmãos, mas ele saiu da boca e estava fumando droga. É errado isso que ele está fazendo, pastor. Eu cheguei com ele e falei: varão, o que está acontecendo contigo? O que está fazendo? Está ficando doido?
Tu está brincando com a palavra de Deus, está brincando com Deus. Pastor, mas os milagres acontecem. Olha só o que ele falou. Os milagres acontecem. A Bíblia diz que Satanás teria poder de enganar até os escolhidos, irmãos. A pessoa deixa de confiar na palavra, pastor, para confiar em homens, confiar em pessoas. O cara está falando bonito, o cara é eloquente, o cara é estudado, o cara é instruído, mas não tem comunhão com Deus, não tem luz no coração, irmão, não tem fogo no coração. Para nós concluirmos aqui, como arautos de Deus, nós devemos entender que a nossa principal tarefa não é apenas guardarmos o que de Deus nós recebemos como instrução, mas se transmitir toda e qualquer mensagem inspirada por Deus àqueles que precisam ouvir. Pedro, pregando na primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, vai dizer assim, ó: e estais, olha só, e estais sempre preparados a responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há dentro de vocês. Olha só o que ele fala: e estais preparados a responder. Como eu vou responder para alguém, pastor, se eu não estou preparado? E ainda fala assim, com mansidão e com temor a Deus, a todo aquele que vos pedir a razão da esperança. O que é a razão da esperança? A palavra que você creu, o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, o Cristo crucificado, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Fica de pé, igreja. O homem não conhece a Deus pela sua sabedoria, não, irmãos. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Que o homem conhece a Deus pela loucura da pregação. Como assim, pastor? Pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 21, ele diz assim, ó: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Bendito seja o nome de Jesus. Podem até te chamar de louco, porque tu é aquele crente que estuda a palavra, ora ao Senhor e sai pregando em todos os cantos, não tem vergonha. Aleluia. Para eles tu pode parecer louco, para Jesus tu é servo, irmão. Para muitos, pregador é aquele que só prega em congresso, pastor. Pregador é aquele que só prega nos lugares de status aí. Não, pregador é você. Eu diria assim: sai da sua casa para evangelizar, vai orar, vai ganhar alma para Jesus na rua, nas vielas. Esse é o pregador, esse é o arauto de Deus que não teme a Deus. Aleluia. Eu queria orar com você essa noite. Vamos orar para Deus levantar mais pessoas como você. Vamos orar a Deus para Deus levantar mais Edivaldos, mais homens de Deus como o pastor Edivaldo, mulheres de Deus como a esposa dele, como a mãe dele aqui, como o pai dele, como os obreiros dessa casa, irmãos. Nós precisamos fazer isso. Pai, nós te damos graças e te louvamos pela tua palavra, pela exortação, Senhor, que está contida nela. Oramos ao Senhor por cada vida que se encontra aqui presente, Senhor, pela vida desse
homem de Deus, dessa mulher de Deus que está presente neste lugar esta noite. Só o Senhor sabe a luta, a dificuldade que ele tem passado por amor ao teu evangelho e à tua palavra. Mas tu és o Deus que sustenta, tu és o Deus que fortalece, tu és o Deus que a cada dia, Senhor, tem dado ânimo para este homem, Senhor, permanecer de pé, para esta mulher permanecer de pé. E nós oramos aos céus neste momento, Pai, que os céus venham estar abertos sobre este ambiente, sobre esta casa. Tua palavra diz que o Senhor enviaria anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos proteger em todos os nossos caminhos. Ó Deus, tua palavra diz que não é principado, não é potestade, não são as coisas destes séculos, não são as coisas que estão por acontecer, que nos farão nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Ó Deus, fortalece a nossa fé, nos inspira todos os dias a dobrar os nossos joelhos na tua presença e temer ao teu nome, a ter reverência à vossa santidade, Senhor. Levanta mais homens de Deus, homens inspirados por ti, pessoas idôneas, como diz a tua palavra, pessoas que tenham responsabilidade com a tua obra, com o teu reino. Senhor, abençoa essa igreja, abençoa esse ministério, Senhor. Abençoa o anjo desta igreja que o Senhor levantou para tomar conta desse rebanho, Deus. Abençoa a sua família, Senhor. Prospera, Senhor, este campo, prospera este rebanho, Senhor. Deus, nesse período tão difícil, livra os teus filhos deste mal, deste vírus, desta praga, Senhor. Quantos têm morrido, Senhor? Quantos têm sido recolhidos? Porque aprove ao Senhor. Mas fazemos um pedido de misericórdia ao Senhor. Guarda, Senhor, a tua igreja, guarda os teus filhos que aqui estão, Senhor. Guarda cada crente desta casa, Senhor. Que este mal não venha sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Mais uma semana se apresenta, e nós oramos ao Senhor por uma semana próspera e frutífera, por uma semana de batalha, mas uma semana de vitória também para cada um de nós que estamos aqui. Continua abençoando a tua igreja, não só agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus. A igreja diz: graças a Deus, a paz do Senhor. Bate palma para Jesus, adora Ele.